signo de touro, energia da semana. Hoje a gente vai fazer uma leitura astrológica, porque o inconsciente, ele se manifesta a partir de símbolos, que podem ser sonhos, através da linguagem astrológica ou do tarô. Assim como Jung trabalhava com o simbolismo, né? Então a gente vai fazer uma leitura astrológica, ler aqui os dados astrológicos e complementar com uma carta do tarô. Signo de touro, coletivo, não vai ressoar com todo mundo. Para quem tem sol, lua, fundo do deck, o sol, gostei. Para quem tem sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter no signo de touro. Se essa mensagem não ressoar com você, você liberta para o universo. A gente pode também constelar esse assunto que está aqui no seu inconsciente. Vamos entender quais são os bloqueios. Podemos também trabalhar com a neurociência, porque muitas vezes, muitos dos comportamentos de hoje, do que a gente atrai, do que o nosso inconsciente emite, vem de traumas intrauterinos, traumas da infância e outros, né, de relacionamentos, enfim. Energia de touro para o momento presente. Saiu casa 10 é trabalho. Signo de touro é um signo de ganha-pão, signo de terra, vamos entender junto aqui. Sagitário, que fala um pouco sobre diversão, né, de saída daquela coisa dura, rígida, e se divertir, aproveitar a vida. E também Marte é o deus da guerra, ou seja, é o que vai para o mundo, para o sucesso, para o trabalho. Casa 10 é casa de carreira, de trabalho. Interessante que se a gente for olhar aqui para a sombra de Sagitário, a sombra existem várias, claro. Sombra não é o que é ruim, e sim o que não está claro. É o que está lá no inconsciente, mas que a gente não tem muita consciência disso e que precisamos entender e trabalhar. Então, será que não está indo ou num extremo de trabalhar demais e se divertir de menos? Ou você está procrastinando as coisas do trabalho através de outros compromissos, né, fugindo um pouco a responsabilidade, procrastinando. Vamos entender isso com o tarô. Vamos complementar com o tarô. Fundo do deck, o sol. Já olho para o sol, só um minutinho. Para o sol não, né? Para essa carta aí, que representa o nosso self, o nosso eu. Vamos entender um pouco quais são as energias que complementam aqui neste momento. Opa, viraram duas. 6 de ouros e páginas de espadas. O 6 de ouros é uma carta benéfica. A carta anterior, o 5 de ouros, é uma carta de perdas. Aqui, nessa carta, a gente tem o rei de Creta e Dédalus ajoelhado pedindo benevolência ao rei. E ele recebe 6 moedas de ouros. Representa a benevolência. Então, quando a gente olha aqui para Sagitário, que é um signo de curte a vida, segue, ou seja, agora é um momento de renovação, um momento de aproveitar. Assim, houve perdas, houve dificuldades anteriormente, sim, mas existe uma benevolência do universo, um respiro. Então, o rei de Creta aqui simboliza a confiança. Vai, meu filho, confia, aproveita a vida, segue em frente, trabalho, ó, casa 10, carreira, trabalho. Marte, vai, direção, trabalho, caminho. Mas também com benevolência, aproveitando a vida e não com culpa, com julgamento, com dor. É maravilhoso. Olha como complementa. Vamos entender agora o pajem de espada e o fundo do deck. O pajem de espadas é uma carta que mostra o jovem Zéfiro. E ele representa, tá vendo que tem ele tá soprando aqui, ele é muito jovem, e ele tá soprando aqui uma nuvem, enfim, né?
ele representa o início dos pensamentos. A gente pode aqui olhar para essa carta e ela é bem ambivalente. Ela pode representar várias coisas. Isso me chama atenção aqui em relação a Sagitário. Eu ia falar Saturno. Em relação a Sagitário. É o início de pensamentos. O que pode ser isso? Pode ser uma pessoa que está sempre acostumada a aceitar opiniões dos outros e aí começa a refletir sobre as próprias ideias e querer impor as ideias no mundo. Então pode gerar conflitos. Ou esse sopro de pensamentos aqui pode ser uma tendência à bisbilhotice, fofoca, uma das sombras do signo de Sagitário. Pode ser isso também, mas também pode ser um convite a viver de uma forma mais leve, né? Com as suas próprias ideias, com seus próprios pensamentos. E se a gente for olhar para os 6 de ouros, que é Dédalos aqui, recebendo as 6 moedas do rei de Creta, como benevolência de ir para o mundo, confia nas suas ideias, nos seus pensamentos, deixa surgir. E aqui a gente está falando de trabalho, de carreira, casa 10. Em Marte é ir para o mundo, ir para o trabalho. Também com leveza, mas pode ser ambivalente aqui, pode ser uma bisbilhotice, então cuidado também com essa energia de fofoca, pode ser um alerta isso. Vamos olhar agora pro fundo do deck. No fundo do deck, a gente tem o Sol. O Sol é um arcano maior que ele traz uma esperança renovada. Ele traz a esperança de dias melhores. Por onde ele passa, ele brilha. Ele vai trazer a clareza tanto das emoções quanto do mental. Ó, a gente tá falando do mental, a gente tá falando de benevolência, a gente tá falando de épocas melhores. Então o Sol, ele fecha a leitura do tipo, vai na confiança, vai pro trabalho. Ah, e tem mais uma coisa aqui, energia masculina. O deus Apolo, ele representa a energia de um homem forte, de um homem que brilha. E aqui a gente está falando da energia do masculino, energia de ação. No sentido da leitura, peraí que tem um gatinho no meu colo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui. Retomando aqui sobre o Deus Sol, depois da interrupção do feijão, ele prevê um tempo de clareza, de otimismo, de confiança renovada, de tornar possível o perdão por tudo que aconteceu antes. A gente está vindo de um 5 de ouros, que é um tempo difícil, né? A carta que antecede ao Sol é a carta da Lua também, de sombras. Então, agora é com clareza, com otimismo, com confiança, de tornar um futuro, tem um caminho pela frente, né? Os feitiços da noite são dissipados. O que a gente vai entender por feitiços? Por as coisas que estavam ocultas. Então agora a gente segue com o propósito e a fé. Esse é o grande princípio do masculino. Então aqui, ó, o princípio do masculino, seguir casa 10, carreira, no trabalho com fé. Então vai, touro, que vai dar certo. Cuidado um pouco com a sombra de Sagitário, com as bisbilhotices, ou brincar demais. Uma coisa também que na ambiguidade dessa carta é que ela traz clareza, ela traz luz, ela traz conhecimento. Mas quando você ensina, ou vamos supor, um exemplo, você ensina uma coisa, sei lá, divisão para uma criança que está ainda sendo alfabetizada. Então aquele conhecimento, ele é muito maior do que aquela criança pode compreender. Aí queima, no sentido de sol, assim, foi demais. E aí ela perde o encanto pelo conhecimento. Então cuidado, é para dosar, para seguir, mas dosando. Certo, signo de touro, essa é a mensagem para a semana. E a gente se vê na próxima leitura. O meu contato está fixado não, tá na descrição do vídeo, para atendimento de neurociência e constelação, usando como base para o entendimento do inconsciente a astrologia.
Aluete, gente, aluete.